O bem mais valioso que o ser humano tem é o tempo. E por vezes acumulamos tantas tarefas que acabamos deixando para um segundo momento, quando tivermos tempo, a realização dos nossos sonhos. Pois saiba que existe uma ferramenta fantástica que lhe ajudará a alcançar os seus objetivos e, consequentemente, realizar os seus sonhos. Quer saber qual é esta ferramenta? Vem comigo! Eu sou o professor Carlos Gonçalves e neste vídeo quero lhe entregar uma ferramenta para ajudar você a gerenciar os seus alvos, os seus sonhos e com isso atingir os seus objetivos estrategicamente. Trata-se de uma ferramenta empresarial que pode ser aplicado na nossa vida pessoal também. Pode. Embora seja uma ferramenta com um nome razoavelmente novo, nós vamos ver que os seus princípios remontam a milhares e milhares de anos. Quer saber mais especificamente sobre esta ferramenta? Preste atenção a este texto, o qual eu irei ler. Este texto foi extraído de um livro milenar, e lá está escrito da seguinte forma, da seguinte maneira: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando da sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive isto, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar esta perfeição para a qual Cristo me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Aqui não vou pregar de forma alguma, quero apenas demonstrar que uma ferramenta empresarial fantástica para auxiliar na execução dos nossos sonhos também tem os seus princípios aplicados nela através dos ensinamentos de livro milenar. Então, o seu alvo ele pode ser chamado SMART. SMART é uma sigla em inglês e que houve um aportuguesamento desta palavra. Então, specific em inglês ficou em português específico. Então, o seu sonho, a sua meta, o seu alvo precisa ter um escopo delimitado. Ele precisa ser específico. No caso, o autor que escreveu este texto que eu trouxe para ser a base da nossa conversa, Paulo, ele dizia que ele queria experimentar a ressurreição. Então, esse alvo de Paulo era específico. O quê? Experimentar a ressurreição. Mas também, o nosso alvo precisa ser mensurável, ter como medir o seu avanço. Paulo entendia que ele ainda não tinha alcançado esta perfeição, mas ele caminhava para isso, deixando as coisas do passado. Mais uma vez, passado é ponto de referência, não é ponto de residência. Tem pessoas morando no passado. O nosso sonho, o nosso alvo também precisa ser alcançável, possível de ser realizado. Paulo entendia que uma vez que Cristo havia passado pelo processo de ressurreição, Paulo também teria condições de alcançar este mesmo processo. O nosso sonho também precisa ser relevante. Para Paulo, essa conquista era relevante, era o que ele ansiava, era o que ele desejava. E ainda precisa o nosso sonho ser temporal, ter um prazo definido. Por ocasião da morte de Paulo é que ele iria experimentar esta ressurreição. Então, isto demonstra que os princípios desta ferramenta SMART não são nada novos. Pelo contrário, são princípios aplicados há milhares de anos e que nós vemos os resultados. Vamos então agora trazer para o nosso contexto a aplicabilidade dessa ferramenta SMART. Então, vamos definir o alvo como sendo um programa, já que você vai entender mais o que eu quero dizer com programa. E um programa é um conjunto de projetos organizados que permite alcançar o objetivo do alvo, quer dizer, seu sonho. Então, seu sonho vai ser um programa.
Vamos imaginar, por exemplo, que fica mais fácil com um exemplo concreto, que o seu sonho seja a construção de uma casa. Sabemos que para a construção de uma casa precisa se passar por alguns projetos. O primeiro deles, vamos imaginar, aí a aquisição de um terreno, a elaboração do projeto, planta da casa. Podemos pensar aí na construção. Então, todas essas fases são projetos que, juntados, finalizarão com a construção da sua casa. A casa construída, então, é o programa realizado. Tá gostando desse vídeo? Vamos abrir um projeto aqui. Deixa o seu like. É, isso mesmo, um projeto. Por quê? Porque o vídeo inteiro é o programa. Ah, gostou dessa, né? Então, olha lá. Partindo, então, da questão da construção da casa. Primeiro ponto, então, nós vamos... E nós, no exemplo aqui, não temos o terreno. Então, nós vamos trabalhar com a aquisição do terreno. Então, esta aquisição do terreno, ela precisa ser específica. Eu quero comprar um terreno no bairro fulano de tal. Já especifiquei. Já delimitei. Então, fica mais fácil depois trabalhar a execução. É um terreno de X metros quadrados. Então, eu preciso ser bem específico neste ponto. Semelhantemente a Paulo, que ele especificou, ele queria experimentar a ressurreição em Cristo. Não era a ressurreição em João, a ressurreição em Pedro, não. Era em Cristo. Então, Paulo especificou. Tá? Ainda prosseguindo, então, que a primeira letra ali é a letra E de específico, né? No caso, o aportuguesamento de smart em inglês. A segunda é o que? Mensurável. Eu tenho que medir o avanço, eu tenho que ter condições de medir o avanço da aquisição desse terreno. Eu tenho que pensar assim, bom, eu tenho que passar a escritura. Como que está o processo da transferência do imóvel? A escritura já está finalizada? Quando que vai ser finalizada? Quando que eu já posso pensar em elaborar o projeto de construção da casa? A planta da casa? Então aqui é medir o avanço do projeto. Mas também o nosso sonho, ele precisa ter a letra A, lá no meio de Smart, ele tem que ser alcançável. É possível de ser realizado. Paulo acreditava na ressurreição de Cristo, então ele entendia que a dele, pessoal, era possível também. A mesma coisa aqui, ó. É possível de ser realizado aqui, então se verifica a probabilidade da realização do projeto. Eu quero comprar um terreno na Lua. Então, filho, você já está morando lá na Lua. É alcançável? Dá para atingir esse objetivo? Não, não dá. Não dá. Então, eu preciso entender que o meu alvo, o meu sonho tem que ser alcançável. E aí depois, a próxima letra é R, de relevante. No caso de Paulo, a ressurreição era relevante para aquilo que ele acreditava e pregava. No caso do nosso programa aí, que é a construção da casa, é relevante ter um terreno? É claro que é. Sem o terreno, a gente não vai conseguir construir a nossa casa. Então, a aquisição do terreno é plenamente relevante para este programa casa. E aí finaliza a última letra T de Smart, que é temporal. A aquisição do terreno precisa ter um prazo limite. Vou comprar o terreno no bairro fulano de tal até 2023, até 2024, até junho de 2025. Tem que ter um tempo. Sabe por quê? Provavelmente você já experimentou a seguinte situação. Carlos, a gente precisa tomar um café. É verdade, precisamos. Vamos marcar? Vamos marcar. E não marcamos. Agora, se eu falo com você, olha, no dia 20 do mês tal, eu vou lá na tua casa tomar um café. Pronto, está marcado. Isso irá acontecer. Então, por isso a importância de ser temporal. Então, findada esta parte deste projeto, que é a aquisição do terreno, vem a parte da elaboração da planta da casa. E assim sucessivamente. Então, nós podemos pensar que aí depois a gente vai trabalhar a elaboração da planta da casa, depois a fundação da casa é outro projeto, levantamento das paredes com a laje, outro projeto, o telhado, outro projeto, o acabamento da casa, o outro projeto. Nada impede
de nós termos alguns projetos trabalhando concomitantemente. Como assim? Eu posso ter finalizado o levantamento das paredes com a laje, iniciar o telhado e já inaugurar o projeto de acabamento interno da casa. Então, enquanto eu estou trabalhando na questão do reboco, por exemplo, das paredes, eu estou trabalhando também com o telhado da casa. Então, tem situações que mais de um projeto podem ser executados simultaneamente. Não pode inverter a ordem. Rapaz, já comprei o terreno, agora nós vamos começar a fazer o telhado da casa. Não. O telhado precisa ter sustentação, que são as paredes, que precisa da fundação. Ok? Mas é muito importante a gente pensar nisso daí tudo. Certo? Agora, se eu tiver esta ferramenta Smart e não souber utilizá-la, vai me trazer frustração. Exemplo, o meu alvo é ler a Bíblia em um dia. Humanamente impossível, não dá para ler este livro milenar com 24 horas apenas de tempo. Então, isso é importante você também pensar. Colocar as suas metas dentro daquilo que você tem condições de fazer para não gerar frustração. O importante disso tudo que nós estamos conversando, que eu estou compartilhando com você, é saber onde você quer chegar. Quando você faz uma viagem noturna, por exemplo, e o farol do carro, em média, ilumina 50 metros de distância, não dá para você falar assim, nossa, esse farol ele não consegue iluminar a estrada toda. Não consegue mesmo. Por quê? Porque ele só vai iluminando a cada 50 metros. Mas quando você termina de fazer a viagem e você olha, você pode dizer, o farol do carro iluminou a estrada inteira, mas não a estrada toda. Porque a estrada toda programa. Aí você já está sabendo, parabéns! Os 50 metros que a gente vai caminhando, os projetos. Fez sentido para você? Então olha só, com isso nós aprendemos o quê? A ter o alvo em mente e manter o foco a cada projeto para alcançar o sonho almejado. Com certeza, com esta ferramenta, seus sonhos serão alcançados mais facilmente. E aí, gostou deste vídeo? Não armazene somente para você. Não seja egoísta. Compartilhe-o nas suas redes sociais a fim de que eu e você, juntos, consigamos levar pessoas a alcançarem os seus sonhos de uma forma mais fácil. Eu aguardo você no próximo vídeo. Até lá!